A paz do Senhor Jesus, tudo bem contigo? Eu espero que sim. Eu sou o Maquilar Dias e estou aqui mais uma vez para fazer essa videoaula, esse subsídio da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a lição da CPAD, a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 3, que traz o tema a Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. Texto áureo: portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, verso 19. Verdade prática: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em substância, glória, poder e majestade. Ponto central da lição. Ponto central: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas. Subsistente em três pessoas. Amém? Amados, estamos aqui para trazer até você esse subsídio, essa videoaula, com esse subsídio da Escola Dominical, para poder agregar, aumentar o seu conhecimento, te trazer outros horizontes, outra forma de ver a lição, outra linha teológica, outra linha de pensamento, outra visão panorâmica, para você agregar juntamente com o seu estudo, com as suas ideias, com aquilo que você aprendeu, para você poder agregar valores ao ensino lá na sala de aula no domingo, que será no dia 16 de junho de 2017, quando você estará aplicando esta aula aí na sua sala. Estou aqui, não estou como o dono da verdade, porque estamos aprendendo um com os outros, com o Espírito Santo de Deus. Estamos aqui para auxiliar e ajudar. Não estamos aqui para debater, nem fazer polêmicas, mas estamos aqui segundo o Espírito Santo nos concede esta oportunidade de estar aqui passando algo da parte do Senhor para a sua vida. E não fazemos isso em prol de ganhar dinheiro, mas para a obra de Deus, para o reino, para somar no reino de Deus. Então eu peço se você poder nos ajudar, clica aí no nosso canal, se inscreva, não custa nada para você, dá um clique, dá um joia. Se quiser colocar sua crítica, é bem-vindo. Se você quiser colocar algum elogio, é bom para nós. E desde já eu mando um abraço para todos aqueles que se inscreveram no canal, todos aqueles que vê os vídeos, todos aqueles que mandam uma palavra de conforto para nós. O que você precisa para estudar a escola, da Escola Dominical? Você precisa das revistas, certo? Da CPAD. E você precisa, lógico, sempre eu falo isso, a palavra de Deus é fundamental, ela não pode faltar em nenhuma teologia. Sem a palavra de Deus não tem teologia, não tem conhecimento de Deus sem a palavra de Deus. Ela é fundamental, por isso que nós gostamos da revista, porque ela vem fundamentada nos versículos da palavra de Deus. Amém? Bom, vamos lá. Eu não vou ficar lendo o bojo da revista, como você sabe que eu não leio. Eu leio só a introdução e a conclusão, e o restante eu abordo todos os temas, todos os títulos e subtítulos da revista, eu abordo todos eles, porém eu não fico lendo o conteúdo, porque aí você faça isso na sua casa, e lá na sala de aula você vai tirar as dúvidas, certo? Eu já creio que você deve ter lido. Se não leu, começa a ler agora, juntamente com esse estudo, e que você venha aproveitar 100% dessas informações que aqui vamos passar, ok? Bom, primeiro ponto da revista, que é a introdução, diz assim: a doutrina da Trindade é a verdade mais crucial do pensamento cristão, mas como conciliar o monoteísmo revelado no Antigo Testamento com a divindade de cada pessoa da Trindade? A pergunta. Esse é o enfoque da presente lição.
que fez uma pergunta e disse que é o enfoque, que é o que a lição quer passar para os amados, ok? Muito bem. Bom, a introdução aqui vem trazendo algumas informações e eu já quero na introdução dizer para você que estamos estudando, nós cremos na doutrina da Trindade, a pluralidade e a unidade, certo? Que aqui é o que vem dizendo, certo? Que esta revista bela e uma revista muito boa para o nosso entendimento, certo? Doutrina da Trindade, a pluralidade e a unidade, o monoteísmo na Trindade, certo? Primeiro, nós cremos no monoteísmo porque nós cremos apenas em um Deus, certo? Apenas um Deus que se divide em 3 pessoas, por isso que chamamos de Trindade, certo? Então eu vou mostrar para você as 3 pessoas e as formas dessa pessoa se apresentar ao homem. Essa pessoa tem a natureza, certo? A natureza do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai, poderoso Criador. O Filho, humana Salvadora. E o Espírito Santo, Espírito que transforma, transformador. A natureza dos 3. O Pai, poderoso Criador. O Filho, humano Salvador. E o Espírito Santo, Espírito transformador. Essa é a natureza de cada personalidade da Trindade, certo? O caráter dos 3 é o mesmo caráter, certo? Justiça, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ambos têm justiça, ambos têm amor, ambos, a característica de Deus, do Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é a mesma, das 3 pessoas não muda a característica, a personalidade, certo? É distinta, a personalidade é distinta, certo? O Pai Filho, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, certo? O Pai cria, o Filho salva e o Espírito Santo transforma, certo? O Pai veio no tempo da lei, o Filho veio no tempo do Evangelho do Reino, como homem, morrer por nós, e o Espírito Santo está no tempo da graça, ok? Para vocês verem o que nós vamos estudar, só dei um panorâmico, e agora nos pontos nós vamos explicar ponto a ponto, certo? Conforme eu falei que eu não vou pular nenhum ponto. Primeiro ponto, 1 construções bíblicas trinitárias, a unidade na Trindade, construção bíblica trinitárias, a unidade na Trindade. Primeiro eu vou fazer uma pergunta para você, certo? O que é unicista? E o que os unicistas e os unitaristas? Essa é a pergunta. O que os unicistas e os unitaristas nos faz? Você entendeu? Eu vou ser mais claro. Qual é a pergunta? A principal pergunta que os unicistas e os unitaristas faz para nós que cremos na Trindade? Eles falam assim, a primeira pergunta que eles falam: onde está a palavra Trindade na Bíblia? Essa é a primeira pergunta que eles vão te abordar, certo? Os unicistas e os unitaristas. Os unicistas as pessoas que acreditam somente em Jesus e não acreditam só em um Deus, e não acreditam na Trindade. E os unitaristas são as seitas, Testemunho de Jeová e outros, certo? Mas a primeira pergunta que eles fazem para nós é: onde está a palavra Trindade na Bíblia? Essa é a primeira pergunta. Então, o que responder para eles? Você sabe? Então é o seguinte, o que você vai responder para eles? Primeiro ponto, você vai perguntar para eles assim: vocês creem na Bíblia? Você crê na Bíblia? A resposta dele vai ser sim, porque se ele falar não, você fala: então contigo não tem nem papo, porque
você está falando de Deus tal, e você não crê na Bíblia, então provavelmente ele vai te falar que crê na Bíblia, até porque é a base fundamental da religião ou da seita dele, tem que ser a Bíblia, certo? Então, você faz uma pergunta para ele, fala, então eu quero te fazer, antes de eu te responder, eu quero te fazer uma pergunta. E você faz a primeira pergunta para ele. Fala para ele assim, então você me mostra na Bíblia o nome Bíblia dentro. Me mostra para mim, aqui na Bíblia, aonde que está escrito Bíblia dentro da Bíblia, aqui dentro do canon. Me mostra para mim onde está a palavra Bíblia aqui dentro. Ele não vai mostrar, porque não existe. Aí você vai falar para ele. Ele vai falar, não tem. Você vai falar, se ele não sabe, você vai falar, não existe. Se ele falar, não existe. Você fala, mas então como é que você crê na Bíblia? Como que você crê na Bíblia se a própria palavra Bíblia não está no contexto da Bíblia onde foi canonizada? Só está na capa, mas a capa não foi canonizada. Essa capa não existia quando a Bíblia foi canonizada. Certo? Aí você vai fazer outra pergunta para ele. Fala para ele assim, você acredita no milênio de paz? Acredito no milênio de paz. Então, você pergunta para ele, então me mostra na Bíblia a palavra milênio, aonde que está na Bíblia? Ele não vai te mostrar porque não existe, certo? Aí você pergunta, se você acredita que o Deus que você crê seja Jeová, ou seja Jesus, porque o testemunho de Jeová acredita em Jeová somente, e não em Jesus, e o unicista acredita somente em Jesus, e não na Trindade, então ambos acreditam que eles são Deus onipotentes, onipresente e onisciente, certo? Eles vão responder sim, eles são Deus onipotente, é onisciente e onipresente, o Deus que eu creio, ou seja, Jeová, ou seja, Jesus. Aí você pergunta para ele, então me mostra para mim aí dentro da Bíblia, onde é que está essa palavra, que você acredita que Deus é onipotente. Onde está escrito que Deus é onipotente? Onde está a palavra onipotente? Onde está a palavra onipresente? E aonde está a palavra onisciente na Bíblia? Por favor, me mostra aí dentro da Bíblia, já que você crê nisso. Ele não vai te mostrar, porque não existe. Certo? Então você vai falar para ele, meu amigo, da mesma forma, Trindade não existe. Mas fazendo vários apanhados de versículos do Velho Testamento, de Gênesis, Apocalipse, fazendo uma gama de estudo, você chega no Deus Trino, na Trindade. Não precisa estar escrito as palavras Trindade na Bíblia, do mesmo jeito que não precisa estar escrito milênio, nem onipotente, nem onisciente, que eu sei que Deus é onisciente. Da mesma forma que não precisa estar a palavra Bíblia lá dentro da Bíblia para mim crer que isso aqui é a Bíblia, certo? Aí você fala para ele assim, qual foi que existiu primeiro? O planeta ou o nome do planeta? Por exemplo, Júpiter. Existiu primeiro o planeta ou precisou ter o nome para existir o planeta? Ele vai te responder, lógico, existiu primeiro o planeta, depois os homens deram o nome. É exatamente a Trindade. Quando a Bíblia foi canonizada, não existia essa palavra. Mas tem a essência da Trindade na Bíblia. Então hoje nós traduzimos. Do mesmo jeito que quando os livros foram formados e canonizados, não existia a palavra Bíblia. Então eram os livros canon. Hoje nós fala de Bíblia, certo? Então, aí eles vão falar que a palavra Trindade surgiu no concílio, né? E você vai falar, tudo bem, a palavra Trindade surgiu no concílio, mas a palavra Bíblia também surgiu no concílio também. 397, depois que a Bíblia já estava pronta. Ele surgiu na Polônia, em Hipônia, norte da África, perto do canal do Gibraltar, certo? O nome Bíblia. Só no ano 397 que ele surgiu. Não é canonizado, do mesmo jeito que o nome Trindade também não é. Do mesmo jeito que o milênio não é, onipotente não é, onisciente não é, o nome Bíblia não é. Certo? Então assim também foi analisado os fatos bíblicos e foi derivado a palavra Trindade. Então contra fatos, amados, não há argumento. Então isso é uma boa resposta para você responder aos unitaristas e aos unicistas, ok? Muito bem, ponto 2, a bênção apostólica.
Amados, a bênção apostólica que nós dá em nome do o amor de Deus, o grande amor de Deus, a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo e a unção do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Essa bênção, amados, é uma liturgia, certo? É um costume, é as últimas homenagens ao nosso culto a Deus, certo? Últimas homenagens a Deus quando nós estamos encerrando o culto, para despedir as pessoas em paz, certo? Da mesma forma que nós oramos assim, ó, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, tá entendendo? É para ninguém confundir que o Deus que nós adoramos é o Deus verdadeiro, o Deus do povo israelita, o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, certo? Não estamos adorando os patriarcas em orar em nome deles, citando eles na oração, porque o próprio Deus faz isso na Bíblia, certo? Então isso aqui é uma menção honrosa a eles, certo? Como Deus poderoso, que ainda é o mesmo Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E quando se dá a bênção apostólica, certo? No nome da Trindade, nós não damos bênção em nome de 3 deuses, mas no nome de um Deus único, com as suas 3 personalidades e as 3 formas que eles agem com os homens e agiu no mundo, certo? Muito bem. 3. O Deus trino e uno revelado. Quer dizer, o nosso Deus ele é trino e é uno, porque é o único Deus com 3 personalidades, com a Trindade. A diversidade de operações e funções, amados. Nós temos que entender isso. Tem diversidades de operações e funções. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos construir uma empresa. Lá no princípio, Deus falou para o Filho e o Espírito: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali está no plural. Se você pegar a Bíblia judaica, a Bíblia original, vai estar da mesma forma, vai estar no plural isso aqui, certo? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali Deus não estava sozinho, ali estava a Trindade, certo? Semelhança, amados, primeira coisa que é que você entende, já que nós falamos na palavra semelhança, a semelhança não é igual, certo? Semelhança é parecido, mas não é igual, ok? Porque se o homem fosse igual a Deus, aí sim, aí era problema, porque daí poderia dizer que tinha outros deuses. Se o homem fosse igual a Deus, o homem não teria pecado. Então o homem era semelhante, a semelhança é parecido, não é idêntico, tá? Pensa numa empresa, numa empresa, você arruma mais 2 sócios, tem 3 pessoas que querem montar uma empresa, eles montam uma empresa, certo? Os 3 com o mesmo capital, tem o mesmo valor, tem a mesma responsabilidade, tem o mesmo lucro. Então, só que eles dividem, eles falam assim, ó, só que vamos cada um atuar numa área para não dar bagunça. Aí fica um na área financeira, fica um na fábrica, cuidando da fábrica, e fica um como representante da empresa, fazendo propaganda, marketing, certo? Então são 3 pessoas, cada um exercendo uma função diferente. Os 3 são donos da mesma empresa, tem poderes iguais, tem lucros iguais, tem a mesma responsabilidade, certo? Tem um que paga e recebe, faz sua contabilidade, tem um que executa, fábrica, engenheiro, tem quem paga e recebe, pode ser o cara da contabilidade, contador, quem executa a fábrica, que fabrica, é o engenheiro, quem é representante, faz propaganda. Então são 3 sócios, certo? Para você entender mais ou menos, estou fazendo aqui uma comparação chula, certo? Só para você começar a entender que nós temos muito caminho pela frente. E eu creio que quando eu acabar de dar essa aula, você vai ficar ciente, porque nós adoramos um único Deus, nós somos monoteísta, o Deus uno e trino, certo? Para você não confundir mais, ok? Ponto 2, o Deus trino e uno, uma questão crucial. Ponto 1 do 2, uma questão crucial. Eu vou explicar para você a Trindade
para você de modo simples e racional, que eu gosto, amados, de explicar as coisas da lição de modo racional, não só espiritual, mas de modo racional, para você poder olhar no seu intelecto e falar, realmente, pensando, nem para as pessoas não falar que nós espiritualiza tudo, que nós somos fanáticos. Então eu quero explicar a Trindade para você de modo simples e racional, que você nunca mais vai esquecer. Sempre você vai conseguir explicar a Trindade, certo? Não como um objeto, por exemplo. Eu vou usar aqui uma matéria, mas não um triângulo. Igual muitas pessoas fazem o triângulo e diz que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que se você apagar uma linha do triângulo, aí perdeu o desenho. O triângulo já ficou falho, já não é mais o triângulo. Quer dizer, já não é mais a mesma coisa. Então, com o triângulo não dá para explicar a Trindade, certo? E também com o ovo. Muitas pessoas fazem a comparação. É a mesma coisa do ovo. É um objeto só com 3 elementos, que é a gema, a clara e a casca. Só que daí você vai ter que lembrar que o ovo, quando você separa os 3 elementos, a característica, o caráter é diferente. Porque a gema e a clara ainda pode ser, mas a casca, quando você quebra, não presta, você joga fora. Então eu não gosto de comparar a Trindade com o ovo, como muitas pessoas fazem, certo? Mas com outro material que é bem conhecido nosso, bem conhecido. A Terra é composta de 70% desse material. O nosso corpo também, quando criança, é composto de 70% desse material, que é a água, é o líquido, certo? O planeta Terra, na realidade, deveria chamar planeta água, porque tem 70% de água no planeta. O nosso corpo, como nós fomos tirados da terra, fomos feitos do pó da terra, não é diferente. Nosso corpo tem todos os elementos que tem na terra. Nosso corpo tem cobre, tem ferro, tem chumbo, tem cálcio. Tudo que tem na terra tem no nosso organismo, sabia? Porém, quando criança, nós temos 70% de água no nosso corpo. Depois que vai ficando adulto, homem com 30, 40 anos, diminui um pouco. E quando chega na idade idosa, já velho, aí diminui bem a água do corpo. Por quê? Por causa que o corpo começa a ficar desidratado, certo? Começa a ficar desidratado. Por isso que quando as pessoas ficam mais idosas, a tendência de agregar doenças, células doentes, porque o corpo começa a ficar ácido. Quando falta o líquido, o corpo começa a ficar ácido, tem acidez. E as células doentes desenvolvem num corpo ácido. Quando o corpo é bem hidratado, a célula doente não consegue ficar. Por isso que é bom tomar bastante água quando você tem uma certa idade, certo? Se você não tiver problema de rim, lógico. Se você tiver problema de rim, você tem que evitar água. Então, eu quero dar um exemplo da Trindade como a água. Vamos lá então. Líquida. A água, nós sabemos que ela tem 3 estados. Ela tem o estado líquido, gasoso e sólido. Então, a água líquida. Quando a água está líquida, não possui forma. Possui? A água líquida não tem forma. Qual é a forma de uma água líquida? A forma, se ela está dentro desse copo, ó, ela tem essa forma, mas essa forma dela não, se eu jogar no chão ela esparrama, quer dizer que ela perde a forma, ela não tem forma. Se eu colocar no recipiente maior, ela vai esparramar mais. Se eu colocar no recipiente menor, ela vai ficar mais fina. Então o líquido, ela só tem forma quando ela está dentro de algum recipiente. Se você jogar ela no chão, ela perde sua forma. Então a água não tem forma. A quantidade, quando você transfere a água de um recipiente para o outro, por exemplo, se eu pegar a água deste copo aqui, ó, e colocar numa bacia, ela vai mudar a sua forma. Mas ela vai mudar a forma dela se eu jogar isso aqui numa bacia. Mas a quantidade vai ser a mesma. Ela muda a forma, mas a quantidade continua a mesma. A quantidade continua a mesma. Certo?
Agora eu te pergunto, qual é a forma de Deus? Qual é o modelo de Deus? Qual é a forma de Deus Pai? Qual é o modelo dele? Você já viu Deus? A Bíblia diz que ninguém viu Deus. Nem Moisés não viu o rosto de Deus. Moisés queria ver Deus, Deus falou, fica na fenda, quando eu passar você vai ver eu pelas costas. Qual é a forma de Deus? Ninguém conhece. Ninguém sabe a forma de Deus. Certo? Ninguém sabe a forma de Deus. Então eu posso representar Deus Pai com a água. Certo? Ele pode ter várias formas, Deus, porém ele a quantidade dele nunca vai mudar. Deus, ele pode estar em todo o universo e ele pode estar dentro do meu coração, que a quantidade de Deus é a mesma. Então ele pode ter várias formas como a água tem, dependendo de onde ele está, porém a quantidade de Deus sempre vai ser a mesma, não vai nem diminuir nem vai aumentar, certo? Gasoso, a água em forma gasoso. Se você não tampar ele, o recipiente que está esse vapor, que está fervendo ali, vai embora. Vai embora. Certo? Aqui o vapor representa o Deus Espírito Santo. Também não tem forma, o vapor não tem forma, a forma dele é onde ele está, certo? Se você deixar seu corpo aberto para o mundo, ele vai evaporar. Você tem que fechar, falar, não, fica aqui comigo, certo? Ele esparrama, se você soltar o vapor de água, ele esparrama, fica indefinido, ocupa o espaço e volume diferente, certo? Agora eu te pergunto, o Espírito Santo, como é o Espírito Santo? Você conhece a forma do Espírito Santo? Assim é o vapor, quando você solta ele, você não conhece a forma dele, certo? Você não conhece a forma dele. E a água sólida tem uma característica por possuir o quê? Esta fase da água tem forma. Ela tem forma de cubo. Se você colocar num cubo, você pega ela, é palpável. Ela faz forma do que você quiser. A água, você congela ela. A água sólida é o gelo. É a mesma água, mas num formato sólido. Agora, este tem como você ver o formato, porque se eu congelar um cubo de gelo, ele é um cubo lá na forma. Se eu tirar ele da forma e pôr no chão, ele continua sendo um cubo de gelo. Enquanto ele for sólido, em forma sólida, certo? Ele continua o cubo. Ele não vai esparramar como a água e como o vapor, certo? Então, como é que Jesus tinha a forma de Jesus? A forma física de Jesus era humana. Os homens viram, os homens pegaram, era sólido, tinha um formato. Dá para falar, Jesus era assim, assim, assado, porque ele tinha um formato. Deus não tinha um formato. O Espírito Santo não tem um formato. Sabe qual que é o formato do Espírito Santo quando está dentro do homem? Sabe aquele vazio que o homem tem dentro dele? É a forma do Espírito Santo. Porque aquele vazio que o homem tem dentro dele, o dinheiro não tampa, carro não tampa, casa não tampa, profissão não tampa, sempre o homem vai ter aquele vazio. Por quê? Porque o que cabe neste formato do vazio do homem é o Espírito Santo. Certo? O que acalma o coração do homem é Deus, porque quando ele cabe, ele é a forma do coração do homem. Certo? Então nós podemos representar aqui, se você pegar 100 ml de água, esquentar, ela vira 100 ml de vapor gasoso. E se você esfriar abaixo de zero, 100 ml, esses mesmos 100 ml de vapor gasoso, ele vai virar 100 ml de gelo. Quer dizer, vai ser a mesma quantidade em três formas diferentes. Não vai mudar a essência da água, do líquido. Só vai mudar a forma dele, certo? Mas não vai mudar a essência, certo? Então, a quantidade, a natureza, o caráter, por quantas vezes você
mudar o processo vai ser a mesma. A quantidade, a natureza e o caráter da água. Então aqui eu represento para você o que é a Trindade. Posso representar com a água. Forma líquida, gasosa e sólida. A mesma quantidade, ela vira vapor, vira líquido e vira sólido. Não vai mudar a qualidade, a característica e a natureza dela. Assim é Deus. Deus, ele consegue, um único Deus, ter três personalidades, ter três formas, certo? Agir de três formas. A água pode ser temperatura natural. O vapor, ele é quente. E o gelo é bem gelado. Você vê, três formas diferentes, certo? Com os efeitos diferentes, com o mesmo caráter e natureza. Então eu consigo representar para você a Trindade através dessa matéria, certo? Não é à toa que o planeta tem 70% dessa matéria e o nosso corpo também, ok? Vamos lá, 2. A Trindade. Esta desde o começo, Gênesis 1:26. Façamos o homem nossa imagem e semelhança, tal. Certo? Então ali Deus não está sozinho. Atos 7:56. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Com esse versículo aqui, amado, você mata os unicistas, os unitaristas, certo? Com esse versículo aqui é o suficiente. Não pode. Jesus, quando ele estava aqui na terra, não tinha outro Deus Pai lá no céu, não, porque nós acreditamos no único Deus. Não, olha, não, Jesus é um Deus, é um profeta, é um Deus menor, o único Deus é Jeová. Então quer dizer que Jeová desceu aqui para morrer. Jeová veio aqui na cruz. Atos capítulo 7, verso 56, você mata os unicistas e unitaristas. Porque está aqui, ó, que Estevão, se você ler Estevão, é Estevão que está falando, ó. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo. Estevão, na hora de morrer, que ia ser apedrejado, de joelho, a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo estava nele. O Deus Espírito Santo estava nele. Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Quer dizer, ele estava cheio do Espírito Santo, o Deus Espírito Santo estava com ele, ele olhou, viu Jesus à direita de Deus. Então naquela mesma visão, naquela mesma mensagem da Bíblia aqui desse versículo, estava o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ele estava com o Deus Espírito Santo nele, e olhou e viu Deus Jesus e Deus Pai assentado. Então as três pessoas ao mesmo tempo, as três personalidades, ele viu. Pronto, só esse versículo já bastava, certo? Os três têm o mesmo poder. Acende um fogão de 3 bocas, liga as 3 bocas ao mesmo tempo, certo? Então as 3 chamas acesas. Você faz assim, ó, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Coloca a mão numa das bocas, vai queimar a sua mão. Coloca nas outras, você vai se queimar e você vai ver se aquela queimadura é mais fraca ou não. Você vai ver que a queimadura é igualzinho, dói igual, é a mesma intensidade. Assim é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. O poder é o mesmo nas 3 pessoas, agindo em personalidades distintas, em cada um fazendo a sua parte na história do homem, certo? Ou será que uma boca vai queimar menos que a outra? Assim mesmo é Deus. Jesus não tem menos poder, como alguém fala de Deus. Jesus é um Deus Filho, um Deus menor que foi criado. Jesus tem o mesmo poder que Deus, e o Espírito Santo também, certo? Porque é um só Deus, uma só natureza, um só caráter, em 3 personalidades. Mas como que consegue? Eu te expliquei sobre a água, um exemplo simples. E nosso Deus é Deus Todo-Poderoso. Acabou. Mas vamos lá. Atos 2:32.
Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha. Olha aqui, Atos 2:32 diz que Deus ressuscitou este Jesus, do que todos nós somos testemunha. Quer dizer, Jesus estava morto, se entregou à morte, no terceiro dia Deus o ressuscitou. Então Deus Pai estava no céu e Jesus estava no túmulo, certo? Que o versículo diz que Deus ressuscitou este Jesus que nós testificamos dele. Entendeu? Atos 2:33. Vamos lá. Vamos desmascarar aí algumas seitas aí. Atos 2:33. De sorte que exaltamos pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouve. Olha aqui, o versículo está falando nas três personalidades de Deus. De sorte que exaltando pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto vós agora vedes e ouves. É a Bíblia que está mostrando aqui que nós temos um Deus com três personalidades. Hebreus diz que tinha na arca, lá em Hebreus, vai dizer que na arca da aliança tinha as tábuas da lei, certo? Que significa Deus. Tinha o pote de maná, o pote de ouro com maná, dentro da arca da aliança, que significa Jesus. O pão vivo que desceu do céu, certo? Maná. E diz que tinha a vara de Arão que floresceu. Florescer, sinônimo de alegria, sinônimo do Espírito Santo. Então dentro da arca da aliança estava a trindade ali, porque dentro da arca da aliança significava a eternidade. E ali dentro da eternidade está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, representado pelas tábuas da lei, pelo pote de maná e pela vara de Arão que floresceu, certo? 1 Samuel 10:3. 1 Samuel 10:3. Quando Saul sai da casa do profeta Samuel, o profeta Samuel fala assim: olha, você vai encontrar pelo caminho 3 homens, certo? 3 homens que vão subindo, sinônimo espiritual. 3 homens que vão subindo. Um vai estar com 3 cabritos, um vai estar com 3 pão, bolo de pão, e um vai estar com odre de vinho. Primeiro, cabrito, sinônimo de sacrifício, Deus. O homem com cabrito significa Deus, que é sinônimo de sacrifício. O homem com os pão significa Jesus, o pão vivo que desceu do céu. E o outro homem com odre de vinho. Vinho é sinônimo de alegria, sinônimo do Espírito Santo. O homem do vinho significa o Espírito Santo. Então, Saul encontrou com a trindade no caminho que ia subindo, certo? E ele encontrou com a trindade aprovando o ministério de rei dele, certo? Porque ele foi aprovado o ministério de rei dele. Depois ele jogou fora. Do mesmo jeito tem muitos homens de Deus aí, que é homem de Deus hoje, não dá valor e perde. A unção perde. Porque o que o homem não perde, amados, é o dom. O dom é natural, agora a unção é espiritual. Saul foi aprovado a unção dele como rei. Só que ele não zelou, perdeu, certo? Como nós, se nós não zelar do nosso dom, da nossa unção, nós vamos perder. O dom você não é tirado, a Bíblia diz que não é cobrado o dom, certo? Tanto é que você vê um bêbado aí, que ele é bêbado, fica 10 anos desviado, quando ele volta para a igreja, às vezes até embriagado, ele se reconcilia, ele começa a falar em língua novamente. Dom, línguas é dom. Línguas não é espiritual, é natural, é para o homem, certo? Vamos lá, batismo de Jesus, Mateus 3:16. Lá aparece a trindade, de novo. Ali tem um filho, que é Jesus sendo batizado. Ali aparece o Espírito Santo na aparência como uma pomba, não aparece? A Bíblia diz que o Espírito Santo aparece como uma pomba. Então está ali o filho sendo batizado, o Espírito Santo como uma pomba,
e a voz de Deus: este é o meu filho que compraste, tal. Ali aparece a Trindade novamente, logo no início do ministério de Jesus, certo? Então, para não ter dúvida, eu estou citando aqui a Bíblia. Estou citando a Bíblia, eu não estou pegando livro lá de teólogo, não, estou citando a Bíblia. Simples, alguns versículos, é recheada a Bíblia de versículos que nos mostra a Trindade, certo? Ponto 3. As crenças inadequadas. 1 do 3. Os monarquinistas dinâmicos. Falam que é divino pelo batismo, mas os monarquinistas dinâmicos falam que Jesus ele é divino após o batismo, por causa do batismo. Mas quem batizou Jesus e para que batizou? Primeiro que Jesus só batizou para servir de justiça, porque ele não precisava, ele não tinha pecado. O pecado é para redimir, o batismo é para redimir o pecado. Por isso que a igreja católica aí faz uma heresia braba, batiza criança recém-nascida que não tem pecado nenhum, certo? O pecado é para arrependimento de pecado, o batismo é para arrependimento de pecado, certo? Então Jesus fez aquilo para cumprir a justiça somente. Quem batizou ele foi João Batista, mas João Batista batizou outras pessoas. Então Cornélio, então quer dizer que Cornélio tinha que ser divino também, porque Pedro foi lá batizar Cornélio, certo? Então eles dizem que é pelo batismo, outros dizem que é pela ressurreição, que Jesus é divino. Eu estou falando aqui do ponto 3, do primeiro, do 3, os monarquianistas dinâmicos, certo? Eu estou abordando todos os pontos da revista, se você prestar atenção. Outros dizem que ele é divino porque ele ressuscitou, por causa da ressurreição dele. Mas é outra mentira também, porque daí Lázaro também tinha que ser considerado divino, porque Lázaro também ressuscitou. Eutico, lembra de Eutico? Eutico lá que Paulo, então também deveria ser divino. Então isso aí, eles querem arrumar uma forma de descaracterizar Jesus como filho de Deus, como a segunda pessoa da Trindade, certo? Como a segunda pessoa da Trindade. Jesus ele é divino porque ele veio, deixou a sua glória, veio aqui morrer por nós, foi gerado pelo Espírito Santo, viveu como homem, sofreu como homem, certo? Porque Deus não tinha, amado, condições de vir sofrer. Deus Pai não, porque ele não sente medo. Não tem como Deus sentir medo, sentir dor, morrer, não tem como alguém matar Deus. Então ele veio e nasceu como homem, certo? Nasceu na pessoa de Jesus, segunda pessoa da Trindade, ok? Segunda pessoa, digo, que atuou na história. Não é que Deus é o primeiro, Jesus é o segundo e o Espírito Santo é o terceiro, porque tem menos valor, não. É que a segunda pessoa que atuou na história, porque primeiro atuou Deus Pai, Jeová, depois atuou Deus Filho, e agora está atuando Deus Espírito Santo, dividido. Eu falei para você sobre uma empresa que tem 3 pessoas, com o mesmo, cada um atua numa área, certo? Porque no tempo certo, eles estão trabalhando em conjunto, estão trabalhando em prol de um resultado, de um projeto de Deus, certo? O nosso Deus é maravilhoso. Ponto 2 do 3, os monarquianistas modalistas. Agora já mudou, agora os monarquianistas modalistas. Eles acreditam em um Deus em suas máscaras. Eles acreditam em um Deus, certo? Eles acreditam em um Deus. Eles acreditam em um Deus e suas máscaras, certo? Eles acreditam em um Deus, em um único Deus e suas máscaras, né? Até parece que eles acreditam em Deus Baco, Deus do carnaval, né? Que usa máscara, aquele Deus que do carnaval que usa máscara. Então eles acreditam que é um Deus só, e cada atuação dele, como Deus Jeová, ele colocou uma máscara, como Deus Jesus, ele colocou uma máscara, o Espírito Santo colocou outra máscara. Então, esses são os monarquistas modalistas. Eles não conseguem entender a Trindade, aí cria isso aí, que Deus usa uma máscara para cada atuação dele, certo? Isso aí parece até uma piada, dá até vontade de rir, né? Dá até vontade de rir. Eles não entendem a Trindade, o monoteísmo, né? A essência de Deus. Eles não conseguem entender a essência de Deus.
as personalidades, né? Eles não conseguem entender as personalidades de Deus, que tem o mesmo caráter, a mesma natureza, entendeu? Então é por isso que essa revista vem abordando esses temas, e nós estamos aqui trazendo para vocês da melhor forma possível, para te mostrar e explicar para você a Trindade em um Deus uno, certo? Por exemplo, na antiga aliança, era tempo de sacrifício pelos sacerdotes, certo? O sacerdote ia lá, pegava um bicho, fazia um sacrifício, subia, Deus perdoava. Isso aí era na antiga aliança. Aí vem a nova aliança. Ela é superior. Por quê? Porque agora o próprio Filho, Cordeiro, sacrifício, sacerdote é o mesmo. O próprio Filho de Deus fez homem, se tornou o sacrifício, se tornou o sacerdote eterno, certo? Tem um preço suficiente, porque toda vez que o homem matava um animal, sacrificava a Deus, ficava em déficit, não pagava a conta, certo? Só cobria o pecado, não conseguia tirar o pecado do mundo, só cobria, porque ele estava dando um animal inferior para pagar a conta de um animal racional, que é o homem, superior, certo? E não adiantava matar um homem, porque primeiro que Deus não aceita sacrifício de vida humana, certo? Segundo, que todo homem também se matasse não ia resolver, porque todo homem tem pecado. Tinha que ser um homem sem pecado, como Adão não tinha pecado e pecou, trouxe o pecado para o mundo. Então tinha que ser um homem sem pecado para tirar o pecado do mundo. Ah, mas Deus pediu Isaac em sacrifício. Como é que ele não aceita sacrifício humano? Ele pediu só para testar Abraão. E na realidade não era nem para testar Abraão, porque Deus já conhecia que Abraão ia fazer aquilo, certo? Deus fez aquilo até para mostrar para Abraão que Isaac era fiel a ele e a Deus, que Isaac era um filho fiel, para Abraão sentir o filho que ele tinha, que Deus tinha dado para ele, que realmente merecia ser o seu sucessor. E Deus fez aquilo para provar para os homens e para nós hoje em dia, ler a Bíblia sobre o patriarca Abraão, a fé que ele teve, e nós ter pelo menos um pouquinho desta fé, acreditar pelo menos um pouquinho neste Deus verdadeiro, Deus de Abraão, um Deus monoteísta, um Deus uno, um Deus trino, certo? Por isso que Deus fez, mas jamais Deus ia permitir Abraão matar o filho dele, porque Deus não pede homens em sacrifício, Deus não aceita, certo? Então Jesus veio como cordeiro verdadeiro e puro e suficiente para pagar o nosso pecado, para tirar o pecado do mundo. E ele era o próprio sacerdote, certo? Mas para quem? Já que Jesus era um sacerdote, certo? Ah, mas Jesus não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Então ele não podia fazer sacerdote porque ele não era da tribo de Levi. A Bíblia diz que Jesus ele é da tribo ele é sacerdote por Melquisedeque. Os levitas eram sacerdote de um povo, do povo israelita, não era da humanidade. Os levitas foi levantado para ser sacerdote somente do povo hebreu. Jesus foi levantado para ser sacerdote eterno de toda a humanidade, de todos os homens. Por isso que ele não é sacerdote segundo os levitas, mas ele é sacerdote segundo Melquisedeque, certo? E outra coisa, e lá em Levítico diz que é o seguinte, que o sumo sacerdote, se ele rasgasse suas vestes, ali ele deixava de ser sacerdote, ele entregava para aquele que ele estava rasgando. Quando Jesus estava de frente do sumo sacerdote, que estava sendo interrogado, a Bíblia diz que o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Naquele momento ele diz assim, ó, aqui acaba o sacerdote de Arão, da tribo de Levi, e começa o sacerdote eterno com Jesus. Ele deu permissão para Jesus ser o próximo sacerdote eterno, meu amigo, certo? Então temos que estudar a palavra de Deus, por isso que é bom estudar a palavra de Deus, tá entendendo? Mas se ele era o sacerdote, e ele era o cordeiro que ia ser sacrificado, a quem ele pagou? A quem Jesus pagou? Já que os unicistas diz que Deus encarnou Jesus e Deus estava aqui na terra como Pai em Jesus, e no céu não tinha outro Deus, não estava lá, o Deus Pai não estava lá, estava tudo aqui na pessoa de Jesus. Para quem que Jesus pagou? Para ele mesmo? Eu vou morrer aqui que eu vou pagar para mim mesmo.
Para ele mesmo? Ou foi para os homens? Para o homem não podia ser, né? Porque o homem era o devedor. Como é que o cara deve para mim e eu vou pegar e vou pagar? E vou pagar para o cara que ainda me deve. Então eu não posso... Jesus não pagou para o homem, porque o devedor era o homem. Jesus estava pagando a conta do homem, não ia pagar para o mesmo homem. Para o diabo também não foi. Jesus não deve nada para o diabo. Jesus não ia pagar nada para o diabo, porque o diabo não merece nada e Jesus nunca deveu nada para esse infeliz. Para quem Jesus pagar? Para ele mesmo. Tem lógica? Então, os unicistas, vocês têm que ter uma teoria melhor. Jesus estava pagando para Deus. Estava falando para Deus: olha aqui, ó, Deus, meu pai, eu estou me entregando, eu sou sacerdote, eu sou sacrifício, estou fazendo um sacrifício vivo, estou sendo suficiente o meu sangue para tirar todo o pecado do homem, e eu estou pagando a ti o preço. Jesus pagou para Deus, que estava no céu recebendo o seu sacrifício, estava no céu recebendo o Deus Pai, enquanto o Deus Filho estava sendo sacrificado. É o Espírito Santo intercedendo em gemidos despremidos, que Jesus também gemeu, Jesus também falou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Para que ele ia orar assim para Deus? Mas toda a vida faça a sua vontade. Amados, prova que tem o Deus Filho, o Deus Pai e o Deus Espírito Santo, um único Deus, com a Trindade, certo? Entendeu? Efésios 5:2, presta atenção, estou citando a Bíblia, eu não estou falando conversa de revista Veja não, gente, certo? Eu estou citando a Bíblia aqui. Efésios 5:2, e ainda em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta, sacrifício a Deus, em cheiro suave. É o que eu acabei de falar. Para quem que ele pagou o sacrifício? Efésios 5:2 diz que ele se entregou a si mesmo por nós, para pagar o nosso pecado, em oferta a sacrifício a Deus, em cheiro suave. Que conversa é essa? Que quando Jesus estava aqui, era Jesus e pronto, e não tinha um Deus Pai no céu, não tinha nada. Que isso? Estou citando a Bíblia, mano. Então pega a Bíblia sua e rasga, tira aí Efésios 5:2, tira os versículos teatros, apóstolos, tira aí, arranca fora, inventa uma Bíblia para você, entendeu? Ajuda pega essa Bíblia aí dos Testemunhos de Jeová aí, ó, que já foi adulterada por Charles Russell, e mexe nela um pouco aí, usa essa aí, certo? Porque na Bíblia verdadeira aqui está falando isso. A Bíblia verdadeira está falando isso. Não é o Maquilar que está falando não, tá? 3. O arianismo. 3:3. O arianismo. João 1:1. Começar aqui, ó. João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus não foi criado, amados, tá? O arianismo acha que Jesus foi criado como anjo. Jesus não foi criado, mas gerado e não feito, certo? Que é muito diferente e gritante. Jesus é Deus de Deus e luz de luz. O Espírito Santo é Deus de Deus e luz de luz. Você está entendendo o que é isso? Deus de Deus, luz de luz. Tanto o Espírito Santo como Jesus, como Deus Pai, são luz de luz, Deus de Deus. É Ele, a essência dele, é nele, é para Ele, tudo nele. Ele se divide em 2, em 3, Ele volta, é o mesmo Deus, porque Ele é Deus, amados, certo? Terceira classe entre a deidade e a humanidade. Qual é a terceira classe entre a deidade e a humanidade? Amados, é os anjos. Os anjos é esta terceira classe, mas não Jesus, não o Espírito Santo, não Jesus, que o Jesus, o Espírito Santo e o Deus é a mesma pessoa, é a deidade, e daí nós somos a humanidade, os homens, e entre a deidade e a humanidade, aí no meio tem-se uma classe, qual que é? Os anjos, é os anjos, mas Jesus não é anjo, o anjo foi criado, como nós homens, anjo foi criado, Jesus foi gerado. A diferença é grande, é gritante, certo?
Mateus 1:25 diz: Jesus é o Filho unigênito de Deus. Pronto, tá aí, Deus Pai e Deus Filho, no mínimo duas pessoas da Trindade para você analisar. Ponto 4. Resposta às objeções acerca da Trindade. Resposta às objeções acerca da Trindade. 1/4. Esclarecimento. Esclarecimento. Bom, vamos lá. Os unicistas não negam a divindade de Jesus. Os unicistas, eles não negam a divindade de Jesus, mas não crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo junto. Eles não negam, mas não crê na Trindade. Eles falam: não, Jesus, quando estava lá no céu, era Deus. Aí esse Deus saiu do céu, veio para a terra. Jesus é o mesmo Deus, só que só tem esse Deus aqui na terra agora. Lá no céu não tem Deus nenhum mais. Agora, quando ele fala que vai enviar o Consolador, ele envia ele mesmo, que o Consolador fica nos homens, mas lá no céu agora não tem ninguém, porque aqui na terra está o Consolador com os homens, mas lá no céu não tem ninguém, porque se o Consolador está aqui com os homens, o Espírito Santo é o mesmo Deus, não consegue dividir as três, eles não conseguem, o raciocínio deles não acompanha, certo? Não acompanha. Então o que acontece é que eles negam, por falta de conhecimento, certo? Eles até acreditam na divindade de Jesus, mas como eu te expliquei, se Jesus está atuando como Jesus, não tem mais ninguém lá no céu. Se agora ele está atuando como o Espírito Santo, não tem mais Jesus nem Deus lá. Aquilo que Estevão viu lá, a direita de Deus lá, é que lá foi visão da cabeça de Estevão, que lá não existiu. Que lá não existiu, certo? Os unitaristas é diferente, que eles negam a divindade de Cristo e diz que foi criado por Deus, como um anjo. Diz que Jesus eles negam essa divindade de Jesus como Deus e diz que Jesus foi criado por Deus como um filho, um Deus menor. Eles até adulterou o João 1:1, né? Que eles põem lá um Deus com letra minúscula e eles falam que ele foi criado, ele é um anjo, coisa e tal, certo? Então todo equivocado. Aí eles jogam o concílio de Nicéia para atribuir a nós dizendo que nós seguimos a Igreja Católica Romana, Católica Apostólica Romana, porque nós seguimos o concílio de Nicéia, aonde que se apresentou a Trindade, certo? Eles esquecem de ler a Bíblia. Exemplo, João 17:1. Jesus orando ao Pai. Jesus orando ao Pai. Se ele fosse o único Deus aqui na terra e o Deus Pai não estivesse no céu, ele ia orar a quem? Fala para mim. Quando Jesus orou para Lázaro ressuscitar, ele orou para quem? Fala para mim, para ele mesmo? Ele é idiota então? Ele é besta então? João 5:23. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Duas pessoas. João 1:14. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Salmos 2:7. Eu te gerei. Deus está falando que gerou, certo? Lucas 2:22-42. Pai, passa de mim este cálice, mas todavia faça a sua vontade. Quer dizer, ele estava conversando com alguém, ele não estava conversando com ele mesmo não, ele não era idiota não, retardado não, que estava falando com ele mesmo não. 2:4. A definição de Tertuliano criou o termo Trindade, certo? Todos são um por unidade e substância. A diferença eu já expliquei. Está no grau, na forma e na aparência, como a água, o vapor e o gelo, certo? Está no grau, na forma e na aparência, a essência, a substância e o poder. A diferença está aí, mas é a mesma pessoa, com as mesmas características, com o mesmo caráter, a mesma natureza, em três personalidades diferenciadas e um só Deus, certo? 3. Formulação definitiva da Trindade. Aconteceu em Constantinopla, amados, a cidade de Constantino,
50 anos após a sua morte, certo? Constantino morreu em 333, isso aconteceu em 383, certo? A formulação definitiva da Trindade. Da mesma forma, amados, que levamos a sério, em conta, o concílio de 397 para juntar os 66 livros, certo? Canonizados e formar a Bíblia, a palavra Bíblia, da mesma forma nós temos que levar a sério esse concílio que trouxe a palavra Trindade, a definição de Trindade, certo? Então, isso é estudo, isso é concílios, isso é coisas bem formuladas, está na história, não podemos ignorar isso, ok? Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou querendo falar para vocês? Conclusão. Diante do exposto, está claro que a doutrina da Trindade é bíblica e está presente desde o Gênesis até Apocalipse. Pronto. Certo? A Trindade nós não vamos compreender Deus na sua totalidade, amados. Porque se nós compreender Deus na sua totalidade, Ele deixa de ser Deus. Eu consigo entender o homem, certo? Consigo entender o animal. Agora, consigo entender o vegetal, a floresta, os pássaros, os peixes, a comida, a rocha, os minérios, o mineral, os metais, a matéria inorgânica, a matéria orgânica. Isso eu consigo entender, certo? Agora, Deus, eu não consigo entender. Eu só consigo entender de Deus aquilo que Ele deixou para nós, que está escrito aqui, que aqui o Espírito Santo nos revela, certo? Porque aqui é uma partícula do pensamento de Deus, está aqui, uma partícula do pensamento de Deus está aqui. Entender Deus, amado, é a mesma coisa você querer pegar esse copo aqui e esvaziar o mar com esse copo. Mesma coisa eu ir lá no mar, no Oceano Índico, no Atlântico, e falar, vou esvaziar o oceano aqui, começar a tirar com esse copo a água do oceano. Eu querer entender Deus é isso aí, eu querer esvaziar o oceano com um copo, é eu querer entender Deus. Eu não vou entender de Deus, amado, nem 1%, porque Ele é Deus, porque eu sou uma pessoa criada por Ele, então a criatura jamais vai superar o Criador. Você está entendendo? Jamais vai ter homens que vai compreender Deus na sua essência. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ler a palavra de Deus, aceitar, entender que o nosso Deus é uno e trino, 3 personalidades de uma única pessoa, e Ele, por ser Deus, consegue essa façanha. Você está entendendo? Porque, amados, enigmas a gente decifra, quebra-cabeça a gente resolve, matemática se resolve, enigma a gente decifra, como eu falei, certo? Mas milagre nós não conseguimos decifrar e entender. Milagre o homem tem que aceitar, entendeu? Quebra-cabeça, matemática, enigma nós decifra. Agora o milagre nós temos que aceitar e pronto. Porque fé é isso, amados. Isso é fé. Isso que nós estamos estudando, a razão da nossa fé. Assim cremos e assim vivemos. Isso é fé. Eu não preciso entender para crer, porque daí não precisa de fé. Aí eu já estou vendo, eu estou entendendo. É aquilo que eu não entendo, amados. É aquilo que eu não vejo. É aquilo que eu aceito. Aquilo que eu aceito. Isso é fé. Amém? E assim eu encerro mais essa bela aula, lição de número 3. Espero que eu possa ter sido de grande valia para a sua pessoa, para os seus estudos, tirar algumas dúvidas. Se ficou alguma dúvida, faz a sua pergunta aí que eu tenho o maior prazer de responder. Você pode fazer também suas críticas e seus elogios. Eu sou o Maclar Dias, eu moro no norte do Paraná, na cidade de Londrina. Eu sou obreiro aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério da Missão, e sou obreiro atuante. E não vivo disso aqui, amados. Isso aqui eu faço para o reino de Deus. Eu sou advogado atuante, tenho a minha assessoria, minha empresa de assessoria jurídica,
E eu peço que o que você pode fazer é se inscrever no nosso canal. Se você quiser que nós vamos até você, na sua cidade, dar um estudo em qualquer área, amados. Nós temos estudo em todas as áreas, para casal, para jovem, para obreiros, escola de obreiro e pregação. Se você quiser, é só você nos convidar. Nós abrimos uma brecha na nossa agenda. Seja se você faz isso antecipadamente, não cobramos nada por isso, não vivemos isso, fazemos isso porque nós devemos algo para o nosso Deus. Estamos aqui tentando fazer o melhor possível para nós, trabalhando aqui no reino de Deus, para nós atingir o reino dos céus um dia. Amém? Quero que você fique em paz, fique com Deus, em nome do Senhor Jesus. O meu abraço a todos vocês. Até a próxima aula, se Jesus não voltar e se assim Ele permitir. Em nome do Senhor Jesus, fica com Deus. Amém?